Fala pessoal, beleza? Depois de 2 semanas aí, Filipelli passando aí para o estudo semanal com vocês. Não me lembro por que das 2 semanas sem gravar os estudos aí. Eu sei que a última agora foi Dia dos Pais. Não, na verdade me lembro sim. Enfim, motivos pessoais, né? Então, retornando aí aos estudos de domingo, né? Peço para que você dê seu like, compartilhe, deixe alguma dúvida caso você tenha aí também nos comentários, né? E caso você tenha interesse em participar da nossa sala educacional, né? O link vai estar na descrição desse vídeo, também na minha bios do Instagram. E atenção para amanhã, né? O pessoal que está mais por perto, fique ligado nos stories do Instagram que vai ter uma grande novidade aí para vocês, beleza? Imperdível. E vocês sabem, quando eu falo imperdível aqui, realmente não vai acontecer de novo, não pelo menos esse ano. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui pelo nosso índice futuro, gráfico semanal do índice. Vamos dar um zoom aqui para olhar a floresta e aqui a gente acaba percebendo que realmente o nosso índice futuro, né, foi lá brigar com a região de máxima do ano anterior, não conseguiu fazer um fechamento acima dessa região aí dos seus 122 mil, foi deixando o topo cada vez menor do que o topo anterior, e aí, né, cara, jeito e cheiro realmente de topo do ano, né? Acredito que fizemos um topo no ano. Agora basta saber aonde que vai ser, né? Aonde que esse mercado vai parar daqui até o final do ano, né? Para isso, eu já tenho localizado aqui as retrações que eu vou utilizar para esse primeiro movimento corretivo, né, que se apresenta aí, pegando essa região de máxima, e esse fundinho aqui, que ele fica mais evidente o motivo do porquê pelo gráfico diário, para ficar de olho nas possíveis retrações desse movimento do semanal, tá bom? Quando a gente traz para um contexto de gráfico diário, baixo tempo gráfico, a gente consegue observar o porquê, né, que eu estou marcando esse fundinho, que foi o fundo, né, que ele fez do pivôzinho de alta para essa região de máxima do ano aí. Agora começamos a trabalhar com os movimentos, né, mais prováveis sim, que seriam na ponta da venda. Claro que o mercado ele vem brigando nessa região, apresentou aí 13 dias de quedas, não foram quedas realmente profundas, né, mas foram 13 dias de queda, seja pouca ou seja muita, realmente apresentou 13 dias de queda, e sexta-feira, só para não fechar o 14º dia, fechou com, porra, nem sei o que de alta, deixa eu dar uma olhadinha aqui na sexta-feira, qual que foi a alta, um 0,3, porra, podia ter fechado com o 14º dia de alta, de baixa, né? Bom, mas trazendo o contexto aqui, o que eu estou visualizando agora para o nosso índice futuro? Eu estou visualizando esse movimento de baixa projetado, né? Esse pivô aqui, essa penadinha de alta que ele formaliza para a gente, já atingiu aí o seu alvo de 100%, ficou quase na cara do gol para vir buscar um terceiro alvo aqui nessa região, mas tivemos a rolagem do nosso índice futuro, que realmente aqui no contrato perpétuo ele gera, né, um gap, né, porque é a diferença de taxa de juros, e aí realmente consegui dar uma respirada, mas, né, a gente sabe que isso aí não afetou em nada aqui a análise de mais longo prazo. A tendência, sim, ela continua de baixa, pelo menos aqui no gráfico diário. O preço briga agora aqui, né, praticamente na região de mínima do mês anterior, com cara, jeito e cheiro de que vai entregar, sim, esse movimento para vir testar aqui a sua bacia das almas, como eu chamo a retração de 61,8, dentro das retrações clássicas, é a que eu mais vejo eficiência, né? Não que o 50% não funcione, não que o 38% não funcione, mas para mim o 61,8 dentro das retrações clássicas é uma das mais eficientes. Claro que FIBO, né, ele tem a mesma coisa que médias móveis, né? Não importa qual a média que tu usa, ela vai funcionar em algum período de tempo, basta você observar, se tornar um especialista naquela média móvel ali, que você vai conseguir sim refinar o seu operacional. A mesma coisa é a retração de FIBO, né? Tem gente que usa aquelas matrioscas, né, FIBO dentro do FIBO, ou outros níveis de FIBO também, uma hora não vai segurar, isso daí é fato, entendeu? Mas eu procuro seguir a linha mais clássica possível, tanto em termos de estudos de tempos gráficos, né, de execução, né, quanto a médias móveis e FIBO para projeção e retração. Então, eu trabalho com os níveis clássicos. Vamos ver aí se o mercado realmente vai conseguir soltar a venda aí de maneira alinhada, né, ao longo
dessa semana que a gente vem para encerrar aí o mês de agosto. Tivemos aí a nossa troca de contrato, novamente, como eu falo, a diferença, né, da taxa de juros, o mercado ele faz a sua rolagem com o gap de alta, logo passa a trabalhar abaixo das suas médias móveis aqui no gráfico de 60 minutos, e agora ele fica brigando aqui na região de mínima do mês anterior. Então a gente tem que ficar de olho principalmente nessa região aqui dos 117 bola praticamente, né? Passou se ele conseguindo fazer fechamento abaixo dessa região de 117 mil, acredito que nem mesmo a retração de 50%, que é o que o pessoal aí às vezes fica ficcionado no índice, né? Acredito que nem ela realmente tenha força para segurar e o preço realmente venha mergulhar para buscar a mínima da semana anterior, aí, principalmente testar a região de 61,8. Só que lembrando, antes dele vir realmente testar a sua bacia das almas aí, lá no 114,600, a gente vai ter um terceiro alvo no 115,100, aproximadamente, arredondando aí, tá? Então a gente pode sim observar esse movimento aqui do índice futuro como sendo um movimento de pivô de baixa, ele perdendo aqui o seu pivô, né? Acredito que ele vem buscar facilmente a região de mínima da semana anterior, depois vai ter o seu terceiro alvo e depois, por último, a bacia das almas aí. Então, ficar atento para esse movimento ao longo da semana. Quando a gente dá mais uma baixada no tempo gráfico aqui, a gente pode até olhar um tempo gráfico de 15 minutos aqui, né? Não vai mudar muito dos 60, né? A tendência, ela vem realmente confirmando uma tendência mais baixista, para a gente conseguir filtrar antes de chegar no gráfico de 5 minutos. Aqui o que a gente consegue observar é que realmente o preço ele vem marcando cada vez topo mais baixo que o topo anterior. Aqui praticamente um topinho duplo, mas, né, para o seu movimento de fechamento da sexta-feira conseguir deixar um topo menor ainda, praticamente deixando uma estrutura pré-pronta aí pro dia de amanhã, no caso, né, hoje domingo, né, uma espécie de pivôzinho aqui. Eu não olhei a agenda ainda, né, para amanhã, vou olhar depois, que é a hora que eu for montar até mesmo a minha agenda econômica lá para postar lá no Instagram. Então a gente tem que ficar muito atento a essa região de troca de polaridade e essa região de mínima do mês anterior. Tá? O mercado aqui, como eu sempre falo para o pessoal, quando a gente traz para o contexto de abertura, gráfico de 5 minutos e 2, o que a gente tem que observar? Qual que é a saída de menor resistência? Pegando todas as informações que eu tenho aqui na tela, para onde que seria mais fácil desse preço correr, né? Numa expectativa de abertura normal, sem gap de alta, sem gap de baixa, né? Digamos que o mercado ele abra realmente um ponto de equilíbrio. Eu batendo o olho nesse gráfico aqui, cara, eu vejo como uma saída de menor resistência a favor das médias na ponta vendedora. Então, a minha expectativa aí para o índice é que segue a ponta da venda. Mas que já caiu 13, 14 dias seguidos aí. Cara, pode cair 20, pode cair 30, enfim. Tem que parar com essa desculpa rasa, essa análise superficial de que já caiu muito, já subiu muito. Acho que chega uma hora dentro do mercado que você atinge uma maturidade operacional que, né, análises como essa, que já caiu muito e já subiu muito, é coisa de incompetência, na minha opinião. Aí vai ser sempre aquele operador que está caçando fundo ou topo, né? Vai querer ter aí, que está com 1% de alta, está com 2% de alta, 1,5% de alta, cada um interessa. Segue o gráfico. Isso daí sempre vai ele vai acabar, né, com aquela sensação de adivinhação, né? Às vezes as pessoas elas não querem admitir que uma média móvel funciona, um Fibonacci funciona, porque tira aquela mística do mercado. Acaba com aquele joguinho de adivinhação, né? E a pessoa prefere ficar tentando adivinhar topo e fundo aí, né, o dia todo, do que realmente seguir a porra de um indicador simples, uma média móvel, colocar na tela e, abaixo dessa média eu vou procurar por operações na ponta da venda e acima eu vou procurar operações na ponta da compra. E aí fica gastando dinheiro em cursinho merreca, né? Fica gastando dinheiro em indicador meia boca, em regra de coloração que não funciona, porque ela vai te falar onde é a máxima e onde é a mínima do dia. É de uma inocência surreal, na minha opinião, né? E só consigo ver como não ter amor ao próprio dinheiro, né? Investir em conteúdo assim raso, né? A ponto de ser ingênuo, de achar que realmente aquela regra de coloração, aquele indicador vai te dar a máxima ou mínima do dia do que operar a tendência, né? Mas enfim, cada um faz o que quiser com essa grana.
Então, eu tenho uma expectativa assim, né, na ponta vendedora. Você tem que tomar cuidado aqui. Na verdade, muito mais do que essa região de fundinho que ele mata aqui para mim, eu fico de olho nessa região dos seus 117 bola aqui, né? Além de ser um número redondo, uma milhar aí, né? Então, o que eu espero? Que realmente o mercado ande e venha trocar polaridade nessa região, sendo na ponta vendedora, né? Então, a gente tem que visualizar uma perna de impulso, correção e nova perna de impulso. Às vezes, é que nem eu comento né? É claro que com gráfico parado todo mundo é gênio, por isso que eu tenho uma sala ao vivo e não tenho nenhum curso de gráfico parado. Mas às vezes a gente simplesmente se dá o fato de vir se preparar, né? Poxa, eu vejo o índice como uma saída de menor resistência, o mercado andando mais facilmente na ponta vendedora. Se ele realmente acelerar na ponta da venda, eu vou esperar por esses movimentos, vou encaixar os meus gatilhos operacionais nesses pontos aqui, do que o cara simplesmente não fazer nada, meu irmão. Entendeu? A gente tá aqui se preparando hoje, domingo, né? Abdicando, às vezes, né? De estar, né? Sei lá, em um churrasco ou fazendo qualquer outra coisa, tá aqui estudando pra gente estar preparado, pra gente ganhar dinheiro. E às vezes é difícil, né? Às vezes, realmente, o mercado faz tudo como a gente imagina, mas às vezes é difícil, é um pouco mais brigado. Imagina quem não se prepara. E outra coisa, o fato da gente estar aqui se preparando também, ele gera uma vantagem imensa, imensa sobre quem não se prepara, né? Que o cara vem para cá, o trader Zeca Pagodinho, deixa o mercado me levar, né? A gente está aqui se preparando, a gente tem, claro, a gente tem uma expectativa, né? É a ponta vendedora, né? Que é o que eu realmente espero para segunda-feira. Mas se o mercado virar, se ele abrir com gap de alta, eu sei exatamente o que eu vou trabalhar, né? Não que esse estudo que eu estou fazendo aqui não vai valer de nada. Claro que vai valer. Porra, vai valer pra caramba, porque eu estava preparado para esse cenário. Mas caso o mercado realmente ele não abra nessas condições, o que eu faço? Rapidamente, eu viro todos os meus estudos. O que eu faço? Primeira coisa, coloco um FIBO dentro desse movimento que ele apresentou ao longo dessa semana aqui. Então, vou colocar um FIBO na máxima, um FIBO na mínima, observo as retrações desse movimento aqui e fico de olho. Será que o mercado realmente vai fazer só uma correção? Vou olhar os tempos gráficos maiores, né, para ver se vai ter alguma média móvel confluindo com retração de FIBO, né? Vou arriscar alguma coisa na ponta da compra, trazendo um pouco mais para o contexto de abertura. Agora, caso o mercado realmente queira, né, corrigir um pouco mais essas 13 quedas que ele apresentou, para mim, né, o primeiro de tudo, ele tem que conseguir trabalhar acima de topinho prévio. Lembrando que a gente tem uma região de média móvel de 200 aqui que pode dar trabalho para o preço, então eu tenho que ter um operacional que realmente me dê confiança para mim operar o rompimento de uma média móvel de 200. Nesse tipo de contexto aqui se torna bem difícil, porque ela vem inclinada, ela vem pesada, então eu tenho que saber trabalhar esse rompimento aqui, de preferências com confirmações. Para quem utiliza a média móvel e tem a média móvel de 9 como sua média móvel gatilho, tem que ter a média móvel de 9 colada no preço para esse tipo de evento, que é um dos eventos que mais tira dinheiro, né, do operador pessoa física do mercado. Então tem que saber o que ser feito para os dois contextos. Então estou preparado para a venda, esperando operações alinhadas mais por conta do macro, por conta de médias móveis, né, por conta de tudo que está acontecendo. Eu acredito que a saída de menor resistência vai ser na ponta da venda e eu estou preparado para isso. Mas se o mercado virar, eu vou trabalhar da mesma... Eu vou me adequar rápido, porque eu já tenho uma linha de raciocínio a seguir, eu tenho um passo a passo, tanto para a venda quanto para a compra, e tanto para não fazer nada. O mercado ficar enrolado nessa região com média móvel de 200 cortando os preços, o que eu faço? Nada. Aqui dentro eu não opero, eu não me mexo, eu não quero, né, ficar, às vezes é que nem a gente comenta, né? Parece que o que eu observo por aí na maioria das vezes não é o cara que ele quer educar, ele quer o seu cara que ele tá gritando, eu vi essa venda, eu vi essa compra, eu vi essa reversão. Porra, meu irmão, que se foda se eu sou o primeiro, ou se eu sou o último a ver. Eu tô aqui para ganhar dinheiro, não tô aqui para fazer graça para ninguém, não. Então, essa é a minha visão para o índice futuro. Saída de menor resistência na ponta da venda, ficar atento com essa perdinha de fundo. Se o pullback acontecer aqui e der o ponto de entrada antes do teste aí nessa região do 117 bola, beleza, stopzinho curto, trabalhar, né, com gerenciamento de risco embaixo do braço, reta final de mês. Caso não aconteça e o mercado pese, só tenho uma coisa que eu posso fazer dentro do meu operacional: esperar o reteste e troca de polaridade nessa região de mínima do mês anterior para trabalhar tranquilamente na ponta da venda. Beleza? Dólar futuro. Dólar, se a gente for pegar aqui o contexto do gráfico semanal, o que a gente consegue observar aqui dentro do dólar?
O dólar ele também apresentou aí meses de queda, né? Então a gente está observando aqui agora que ele se aproxima, sim, se aproximou de região de suportes aqui pelo gráfico diário, fica mais fácil de vocês visualizarem aqui junto comigo. E tivemos uma falha de um pivô de baixa aqui no semanal, bem próximo dessas regiões de suporte, né? Fazendo com que realmente o preço aí, pelo menos nesse momento, marcasse um fundinho. Como eu acho, assim como eu acho que o nosso índice ele fez topo no ano, acho que o nosso dólar também fez um fundinho dentro do ano. Não estou falando que o dólar vai ir para R$ 6 agora, não. Não estou falando que o dólar vai para R$ 6, mas eu acredito aí, né, que dado todo o contexto que a gente tem aí macroeconômico e geopolítico, que o dólar realmente, aos níveis de preço que se encontra, né, ao olhar dos grandes players, é muito mais uma questão de nível de preço, é oportunidade do que realmente um preço justo dentro do dólar, tá bom? O que a gente encontra agora na questão intradiária, dias pequenos no dólar em termos de amplitude, é uma questão de ponto de equilíbrio momentâneo do preço. Então, a gente tem uma amplitude dentro do dólar hoje em dia de 30, 40, o dia que o dólar anda bastante, 50, 60 pontos, que eram os níveis que observávamos pré-pandemia. Então, digamos que passado todos esses 3 anos de loucura que foi a pandemia, a gente está encontrando meio que um ponto de equilíbrio, mas sim, dados os contextos macroeconômicos, a gente pode observar que o dólar está numa região de oportunidade. Tem gente que vem acumulando dólar durante toda a queda aí, tá bom? Trazendo aqui agora para um contexto de, né, falando grafiqueza aqui com vocês, a gente teve uma falha de fundo em região de suporte. Quando a gente começa a observar retrações de fibra desse movimento, o que eu tenho? Eu tenho o último topinho que ele marcou aqui para a gente, na região lá do seu 5156, e tem essa falha de fundo aqui. Dado esse contexto, tem a retração de 61,8, onde o preço ele vem milimetricamente fazer o seu fechamento aí ao longo da semana passada, como vocês conseguem observar aqui. A gente vem, dá um zoom aqui, a gente consegue observar. E o que é o mais interessante aqui também, quando a gente olha no contexto de médias móveis? O preço conseguiu, né, fechar ali um pouquinho acima da sua retração de 61,8, mas também trabalha acima das suas médias móveis no gráfico semanal, quando fazia um bom período que a gente não conseguia mais esse fechamento acima nem sequer de uma média móvel de 9 pelo gráfico semanal, né? Então, aqui, quando a gente dá essa olhadinha aqui no semanal, ok, possibilidade de o dólar ter marcado o fundo. O que eu faço? Vou baixar meu tempo gráfico. Venho para um gráfico diário aqui e aí eu começo a fazer, vou baixando o tempo gráfico para mim, para o meu tempo gráfico de execução. Aqui fica evidente para a gente também que o dólar tem uma regiãozinha de fundo importante no semanal, onde ele brigou aqui durante dias, né, durante semanas aqui, conseguiu fechar acima e agora ele trabalha numa espécie de caixote, né, que vai ficar mais visível para vocês pelo 60, tentando acumular força aí, né, ou compradores, cheio de formiga na mesa, tentando acumular forças para dar continuidade a esse movimento acima da retração de 61,8, que não é só uma retração de 61,8, ela vem acompanhada também de máxima do mês anterior. A gente tinha uma região de máxima da semana anterior aqui, então o dólar teve que romper bastante resistências para cima aí, tá, pessoal? Claro, para cima é resistência. Quando a gente diminui mais um pouquinho o tempo gráfico, as coisas começam realmente a ficar mais visual e mais amigáveis aí, né, para o day trader, né, o cara que está operando tempo gráfico menor. Então, começa a realmente visualizar os movimentos intradiários, né, da maneira como ele consegue enxergar, às vezes, num gráfico de 5 minutos. Aqui, eu até desenhei esse caixote aqui na terça-feira da semana anterior, eu já estava com esse caixote desenhado, ainda falei pro pessoal, a gente tem que cuidar principalmente do conceito de médias. Médias móveis, para mim, são GPS dentro do mercado financeiro. E para quem opera day trade, o gráfico de 60 minutos, para mim, ele é, o Waze aqui do mercado. Então, o que eu tenho como regra, o que eu aprendi, né, com os meus mentores, com meus professores? Cara, média móvel. E dentre eles, tem um que ele simplificava muita coisa e tirava toda aquela mística do mercado. A regra era simples. E eu levo isso para a vida. Acima da média móvel de 20, eu vou procurar por compras, eu estou mais inclinado a comprar. Abaixo da média móvel de 20, eu estou mais inclinado a vender. Entendendo isso, quando a gente vem para um gráfico de 60 minutos, que ele é o tempo gráfico mais importante para quem é day trader, na minha opinião. Tá, isso daí, porque ele é um excelente balizador, um cadenciador de como que vai ser, né, o dia que está por vir.
Claro que quando a gente pega agora esse contexto aqui dentro de um gráfico de 60 minutos, a gente percebe que a semana anterior aí dentro do dólar não foi uma semana fácil, porque a gente tem o preço cortando as suas médias. Isso nunca é um bom sinal. O ideal, né, que a gente tem que observar aqui, o mundo perfeito, né, e o que todo trader devia, né, parar de operar isso daqui, né, para poder aproveitar esses tipos de movimentos conduzidos pelas suas médias aqui, né, mas existe uma maturidade. Então, vai existir momentos difíceis no mercado, onde ele vai eliminar todo e qualquer amador aqui, para quando realmente o mercado for entrar em um movimento de tendência, somente quem sobreviveu a esses períodos aqui laterais de preço cruzando as médias, sem tendência nenhuma, trabalhando em padrão de caixote, né, ele elimina os amadores para entregar movimentos como esses daqui. E às vezes, né, a grande verdade é que vai ter, se não tiver vamos chutar alto, uns 6, 8 dias de tendência no mês operando, né, né, poucas operações, sendo um pouco mais seletivo, né, é essa que vai ser a realidade, porque a gente vai perceber, principalmente o dólar no contexto de agora, que ele passa muito tempo encaixotado, ele tem 1 ou 2 dias de tendência ao longo da semana, né, para romper esse caixote e trocar de nível e ficar encaixotado de novo. Então ele se movimenta sempre, né, ele lateraliza, rompe a lateralização, entrega 1 ou 2 dias bons de tendência e lateraliza novamente, né? Então, para você que quer, né, eu sempre acho que a melhor forma realmente da gente estar aqui dentro do mercado aproveitando as oportunidades intradiárias é operando tendência. Então, eu abro mão realmente de estar operando períodos laterais. Aonde eu identifico um caixote, a primeira coisa que eu faço é sair fora do mercado, né, avisar para meus alunos aqui também, pessoal, o mercado tem uma grande chance de ficar lateral, então vamos ficar com calma, né? Se você realmente quer estar operando todo e qualquer tipo de cenário, se especialize em operar lateralizações, tá bom? Aí eu acho que vai muito mais de brio do operador, né? Eu vou ir além, então, eu quero operar lateralização. Eu quero operar lateralização em tendência. É um trabalho bem difícil, porque às vezes a gente começa a ficar, né, confuso, às vezes, né? Aquele negócio, né? Que nem um pato, nada corre e voa. Não faz nada bem, aí daqui a pouco tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu resolvi me especializar em tendência. Então, para mim, não fazer nada em mercado lateral é muito fácil, tá bom? Então, vamos lá. Trazendo aqui para esse contexto, a gente percebe que ao longo da semana tivemos uma semana bem travada, bastante para viu nos 60 minutos, mas fatos da vida conseguimos aí fechar acima dessa retração de 61,8, o que de fato não é o suficiente, que se a gente for pegar em termos aqui de price action, eu não posso desconsiderar que a gente teve muito teste nessa regiãozinha de topo aqui, o preço não conseguiu romper a famosa aquela região psicológica, né, dos R$5, dos 5 bola, então tivemos bastante teste aqui nessa região e nada impede do mercado ter fechado aí, formalizando aí uma espécie de um pivôzinho para a gente realmente mergulhar aí aos preços que o dólar se encontrava há 1, 2 semanas atrás. Então, existe sim essa possibilidade por price action, mas quando eu já sei, eu já consigo visualizar um padrão de caixote aqui, isso daqui pode botar muito operador no jogo para ser somente mais um teste de região de fundo aqui, para novamente vir aqui, pegar a liquidez e passar acima dessa região de preço, entregando novas oportunidades para os compradores aqui, e aí trabalhando até mesmo o rompimento dessa região ao longo da semana. Então, atenção para quem acha que o dólar vai entregar um novo movimento de baixa, que dentro de um padrão de caixote é bem fácil da gente ver os big players realmente conseguindo, né, passar um pouco desse viés e jogar dentro da né, é aquele negócio, engane-se com seus próprios olhos. Você já visualizou que é um caixote, aí você visualiza que isso daqui é um pivô de baixa, você vai sair vendendo, né, o rompimento do caixote? Eu, particularmente, não. O que eu vou fazer? Eu espero o rompimento dessa região, o preço rompendo essa região, eu trabalho por back de confirmação. Problema nenhum em ficar de fora dessa primeira briga aqui, tá? Eu não tenho problema nenhum de deixar os caras se matar. Ah, mas e se o preço for embora sem mim? Foda-se, né? Dinheiro eu não vou perder, posso perder a oportunidade. Mas eu prefiro trabalhar realmente aqui com o pullback de confirmação na ponta da venda, beleza? Trazendo agora para o contexto de abertura, né? Gráfico de 5 minutos, aqui foi o moedor aqui, conforme eu comentei com vocês lá no 60, aqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Trazendo para um contexto aí de abertura, né, para amanhã,
o que a gente consegue observar também aqui nessa região? O dólar, primeiro de tudo, né, aí na sua sexta-feira, ele deixa aqui praticamente uma falha de fundo e ele vem construindo fundo mais alto do que os fundos anteriores. Porém, a gente tem essa média móvel de 200 aqui, que ela fica cortando o preço, enrolando para lá, enrolando para cá, não vai para lugar nenhum. Muita gente até eu vejo comentando aí para negligenciar uma média móvel de 200. Por favor, não façam isso. Eu sei que realmente quando o preço fica cortando muito né, uma média, né, a gente acaba que não está servindo para nada, então eu vou negligenciar. Só que quando o assunto é uma média móvel de 20, é uma média móvel de 200, né, a gente não pode realmente estar ignorando aí, né, a força que tem essa média. Então, qual que é a sensação que eu tenho aqui? Que sim, estamos perto aqui de uma região de fundo de caixote, tivemos uma falha de fundo, fechamos acima do 61,8. O que seria o ideal para mim estar trabalhando aí na segunda? O que seria não? O que eu vou trabalhar? Primeiro de tudo, preço confirmando aqui uma estrutura acima dessa região aqui, que ele formou aí para a gente, principalmente acima do 4,980, que é o 61,8 macro. O preço conseguindo cruzar a sua média móvel de 200, a minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, ela tem que ir atrás do preço, e aí sim vamos esperar um alinhamento de médias para que realmente a gente possa ter aí um mercado alinhado, né? Preço e indicador, né? Para a gente realizar pontos de entrada, aí pivôzinho, regressão por toque, regressão por violação. Escolha bem essas ferramentas para você vir para o mercado. Eu já fiz a minha escolha, né, há um bom tempo atrás, então tem 3 ferramentas aí que eu utilizo dentro do mercado, que é pivô. Na verdade, né, são 3 clássicas, mas tem as suas variantes dentro dela. É o pivô clássico, alinhado com as médias sempre, né, alinhado com 60, aí vai existir o pivô dentro do pivô, né, o pivô de confirmação, vai ter a regressão, né, a regressão pelo toque, a regressão por violação, e assim a gente vai trabalhando dentro do mercado, sempre com um leque pequeno, né, pequenos de ferramenta, mas que você domine todas elas, para você ser um especialista. Em nenhuma profissão do mundo, um generalista, né, vai ganhar mais dinheiro que um especialista. Então, o que eu indico para você é que realmente você faça suas escolhas das suas ferramentas operacionais, dos seus gatilhos operacionais, que eles te deixem confortáveis, né, para que você realmente possa vir para essa guerra aí entre comprados e vendidos, né, que o mercado financeiro é isso, ele é uma guerra entre comprados e vendidos, nada além disso. E você não pode vir para essa guerra sem ferramenta nenhuma, porque senão você vai ser bucha de canhão aqui nessa guerra. Essa que é a grande verdade. Então, faça as suas escolhas, fiquem bons nelas, procurem realmente mentores que podem realmente encurtar o caminho de vocês dentro do mercado financeiro. O trabalho de um mentor é realmente, acima de tudo, mostrar para o aluno, cara, eu sei que você está empolgado, eu sei que você acha que você descobriu o Santo Graal, mas o papo é assim que funciona a coisa aqui. Não vai por aí que eu já tentei, já me ferrei, né? Não que você não possa realmente traçar um caminho diferente do seu mentor né, e ter sucesso, porque no mercado não existe certo ou errado, né? Para mim, certo é ganhar dinheiro e errado é perder dinheiro. Mas quando a gente tem uma linha de raciocínio, quando a gente tem uma filosofia operacional, que é o que eu tenho aqui, quando eu vou contra ela, eu me sinto péssimo, essa que é a grande verdade. Então, eu sou o mais fiel possível à minha linha de raciocínio todo santo dia. E não é fácil, porque quanto mais tempo de mercado a gente tem, mais, digamos assim, malandro a gente fica, a gente tende um pouco mais da malandragem do mercado, e aí fica mais difícil ainda se manter fiel aos seus princípios, né? Então, é isso que eu tenho uma dica para vocês aí. Se preparem, tá bom? Para a semana. E tamo junto aí. Qualquer dúvida, só deixar os comentários aí para nós.